Oi, pessoal, eu sou a Laura Freitas e sejam muito bem-vindos ao Oriente, um videocast, nosso trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. E eu sou a Emanuela Eduarda e hoje estamos com dois convidados muito especiais que foram muito mencionados também no nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, né? Os ilustres Karina e Átila. Olha, tem muita coisa para falar dele, viu? O Átila Kaz, ele é turco, curdo, muçulmano, autor do vlog Diálogo da Fé da revista Carta Capital, membro do Centro de Estudos de Religiões Alternativas de origem oriental no Brasil, lá na PUC, e autor também de vários livros, né, Átila? E hoje a gente está aqui também com a Karina Stange Caladrim, uma das vozes mais influentes do Oriente Médio no Brasil, doutora em Relações Internacionais, assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, colunista da revista Interesse Nacional, professora universitária e coordenadora do GEOM. Gente, apresentem-se um pouquinho, falem mais desse ilustre, né, currículo que vocês têm, se apresentem. O currículo é extenso, às vezes a gente deixa até alguma coisa que vocês querem mencionar de fora. Vocês não mencionaram que eu sou judia, né? Eu acho que isso é importante. Tem uma também... injustiça. Acho que é interessante, já que a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre religiões, vamos falar sobre o Oriente Médio. Então, assim, né? O Átila é um grande amigo meu, então é importante também citar isso. E como colocaram, né, na biografia do Átila, que ele é muçulmano, acho interessante citar também para o público que vai ouvir e ver esse podcast, o videocast, que eu sou judia também, então acho que é interessante acrescentar isso. Bom, a Karina já antecipou. Antes de mais nada, sou amigo da Karina. A Emanuele mencionou, né, que eu sou turco, eu moro no Brasil há 12 anos. Recentemente virei brasileiro oficialmente, mas eu percebo que nasci como brasileiro, assim. Então, oficializei esse dado, né, recentemente. Um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido é o trabalho do diálogo interreligioso. Então, ao longo desses 12 anos no Brasil, eu trabalhei com diálogo interreligioso muito estreitamente, o que motivou o meu mestrado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo e o meu primeiro filhote, o meu primeiro livro, que é a Constituição de Medina, o livro que trata sobre o diálogo interreligioso nos primórdios históricos do Islã. Bom, eu acho que, para a gente começar, eu acho que o essencial, que também entra com toda uma introdução e o porquê desse podcast, desse videocast, né, é explicar um pouco para as pessoas o que é ali a região do Oriente Médio, o que é o Oriente Médio, né, explicar um pouquinho, levar um pouco de forma de estudo para as pessoas que queiram conhecer um pouco essa região. Então, como a gente está falando de cultura e religião, nada melhor do que vocês falarem um pouco o que é ser judia, o que é ser muçulmano para vocês. Vamos lá, né? É uma pergunta complexa. Acho que é uma pergunta bastante ampla. Eu acho que, antes de tudo, eu sou judia, né? Então, por isso que eu coloquei na minha apresentação, acho importante citar isso, ainda mais com todas as questões que envolvem, né, o aumento do antissemitismo e tudo mais. Eu acho que, cada vez, para mim, é mais importante eu me afirmar enquanto judia nos espaços que eu ocupo. Então, obviamente, eu sou brasileira, eu sou mulher, eu sou professora, mas eu sou judia também. Isso está na minha biografia no mesmo nível que todas as outras coisas estão. Então, ser judia no Brasil, em primeiro lugar, né, a gente vai falar de Oriente Médio daqui a pouco, mas ser judia no Brasil, em primeiro lugar, isso eu converso bastante com o Átila e com outros amigos muçulmanos, é que é parecido com ser muçulmano no sentido que somos minorias, né? Então, nós somos minorias no Brasil. O Brasil é um país majoritariamente cristão. Então, não ser cristão no Brasil é ser diferente. É você ser visto como diferente em todos os espaços. Então, eu sempre posso até contar aqui depois, mais para frente, mas tem várias anedotas da minha história, da minha infância, da minha adolescência, de estar em espaços e as pessoas questionarem, mas como assim, né? Como que você não é cristã, né? Sim. E assim, e achar que isso é uma negação de Jesus enquanto figura histórica ou da importância que Jesus teve na história. E não é uma negação de nada disso. É só simplesmente ter o respeito de que as outras pessoas têm crenças diferentes, né? Então, para os judeus, Jesus não é o Messias. Essa é a questão, não é? Mas Jesus era judeu. Então, Jesus faz parte do povo judeu. Sim. E é uma figura histórica muito importante. Nós não negamos a existência de Jesus. Então, eu acho que esse é um ponto importante e que leva, né? Obviamente, quando se pensa no antissemitismo em contexto histórico, né? Muito essa
essa figura dos judeus como negadores da imagem da figura de Jesus, ou negadores de Jesus enquanto Salvador, ou até mesmo judeus enquanto assassinos de Jesus, sempre foi muito presente. E isso ainda está no imaginário das pessoas e alimenta o antissemitismo. Então, em um país como o Brasil, que é um país majoritariamente cristão, né, católico, protestante, evangélico, etc., ainda está presente esse tipo de preconceito. Então, ser judia hoje no Brasil é estar em um lugar de minoria e é um lugar que é estranho. As pessoas não conhecem judeus, as pessoas não sabem como os judeus se portam. Em geral, quando pensam num judeu ortodoxo, que depois a gente vai falar disso também, né? As vertentes dentro do judaísmo, que assim como no islamismo, né? No Islã, no cristianismo, existem, né, diferentes vertentes. No judaísmo também existe. Então, se pensa muito no judaísmo ortodoxo e não existe só a ortodoxia, né? Então, quando olham para mim, não imaginam que eu sou judia de cara pela forma como eu aparento, mas eu sou judia e então é estar num lugar de minoria e tentar se colocar na sociedade dessa forma. E no Oriente Médio também, né? Apesar do Oriente Médio ser o berço, né, da civilização e o berço das 3 religiões monoteístas, né, mais proeminentes no mundo, tanto o Islã, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo, os judeus ainda são minoria, né? Então, é esse lugar de ser uma minoria que sempre permeou a história judaica, né, em todos os lugares no mundo, na diáspora e também hoje em Israel. É muito legal esse orgulho, né? É uma coisa que, por exemplo, em outras religiões, a gente não vê tantas pessoas querendo realmente se importar. Que é tipo, não, eu sou judia, isso faz parte da minha história, isso faz parte de mim, né? E você, Átila? Bom, repetindo um pouco do que a Karina falou, é estar em minoria, né? Tanto os judeus quanto os muçulmanos, acho que não chegam nem a 500 mil no Brasil todo, né? 120 e 140 mil. Mais ou menos isso, né? As nossas expectativas no censo de 2010 era que fossem 130 mil muçulmanos, mais ou menos. Hoje, talvez, aumentou por questão de reprodução, porque para os muçulmanos é uma coisa importante. Os judeus também. Né? Em segundo lugar, a imigração. Veio muita gente, e agora é muito diversificado. Até 2010, talvez, quando você falava de muçulmanos, você lembrava mais de libaneses e sírios. Hoje você lembra, na região do Brás, em São Paulo, você vai ver afegãos, bangladeshis, paquistaneses, turcos, né? Para além dos sírios e libaneses, você vai ver os africanos, tanto que a mesquita na região do Pari, ela tem que fazer a oração da sexta-feira, a oração em congregação, a oração conjunta, tem que fazer 2 vezes, porque apesar de ser uma mesquita grande com 4 andares, não cabe tanta gente, então a gente tem que fazer 2 vezes a oração. Então o número talvez aumentou um pouco, mas não muito. Então, em primeiro lugar, é estar nesse lugar de minoria e, por isso, principalmente, ter que reafirmar o tempo todo. Eu lembro que quando eu e a Karina nos conhecemos, e foi por causa de uma entrevista de um projeto de podcast que eu estava coordenando junto com uma amiga minha, Ana Clara Giovanni, e ela eu lembro muito bem que ela falou, eu e a minha mãe éramos as únicas judias da cidade. Uhum. Tipo, e para mim ficou muito chocante, porque sim, eu já estive em lugares com muçulmanos em número muito mais menor, né? Em Belo Horizonte, realmente muito menos do que em São Paulo. A gente ia para a mesquita, no total, a mesquita tinha 50 pessoas. Uhum. Mas eu nunca imaginaria que a pessoa estaria ali sozinha, no máximo com sua mãe, sendo as únicas pessoas da sua própria religião. Então, para mim, tinha sido um choque, mas hoje eu vejo que a realidade acaba sendo isso. Se a gente distribuir todos os judeus e todos os muçulmanos ao redor do Brasil, vai ficar um muçulmano, um judeu para cada cidade, para cada município do Brasil. Então, em primeiro lugar, é estar nesse lugar de minoria e precisar afirmar, porque nós estamos enfrentando, hoje em dia, tanto como muçulmanos quanto como judeus, enfrentando 2 ódios, 2 intolerâncias muito grandes e cada vez mais crescentes, a islamofobia e o antissemitismo.
né? E nós sempre trocamos as ideias. E quando a gente vê os relatórios feitos por grupos de pesquisa sobre o antissemitismo, sobre a islamofobia, nós vemos que ambas as intolerâncias cresceram em mesma proporção. Exatamente a mesma. Em torno de 800%, 900%, né? Principalmente de 2 anos para cá. Então, é isso, estar sempre alerta para para que não sejamos alvos de ódio, né? Ainda para homens muçulmanos é um pouco difícil, talvez, serem tão facilmente identificados, a não ser que a pessoa ande toda hora paramentada com roupas do seu país. Que aqui o caso seria, por exemplo, a pessoa é libanesa, então anda com aquela roupa branca, né, toda longa e tudo mais. Mas quem mais é mais identificado são as mulheres, né? E houve o caso de várias mulheres que tiveram que parar de usar o véu, o hijab, porque foram ameaçadas pelos vizinhos, foram ameaçadas pelos parentes. E isso de 2018 para cá, não é uma coisa nem de 2 anos. De 2018 para cá, as pessoas sendo ameaçadas de morte, de expulsão do país. Mulheres muçulmanas que nasceram no Brasil, mesmo sendo de família árabe, mas nasceram aqui no Brasil, sendo mandadas de embora para o seu próprio país. E elas, tipo, eu sou daqui, né? Mas o pessoal falando para elas, vá para o seu país, né? Volta para o seu país, volta para o Islamistão. Eu já ouvi isso. Então, é sempre estar alerta para, né, para lidar com todo tipo de ódio, né? Claro, quando a gente compara, e as dores não se comparam, mas quando a gente compara os dados, ainda talvez o maior destaque e o maior alvo do ódio e da intolerância sejam as religiões de matrizes africanas, mas o ódio e a intolerância contra muçulmanos e judeus está cada vez pior, né? E, infelizmente, é algo que a gente está sentindo a necessidade de combater, só não sabemos quais estratégias devemos seguir. Por quê? O ignorante e o intolerante, ele é indialogável ao mesmo tempo. Então, você não consegue falar com a pessoa. Sim. A pessoa não te escuta. Literalmente não escuta. Tipo, na cabeça dela e pronto, né? Às vezes, né, você fica pensando o que eu vou fazer para que a pessoa não pense assim. Porque eu não sou o que ele fala. Mas eu gostaria de citar um caso da COP30, em Belém, que eles fizeram aquela zona verde, né, que é um espaço dentro da COP para a sociedade civil. Então, para que pessoas comuns, como nós aqui, pudéssemos ir até a COP, conversar, ter ali eventos, palestras, etc. E tinha um espaço ali de diálogo interreligioso. Eles falam que é uma sala ecumênica, né? Para poder rezar, etc. E um rabino da comunidade de Belém, do Beit Rabad, é uma comunidade ortodoxa, mas até aí tudo bem, foi nesse espaço para fazer uma reza. Então, ele foi para colocar tefilim, que é um instrumento judaico, que é como uma fita de couro que se amarra no braço e se faz uma reza enquanto você vai passando lá no braço. Então, ele foi lá só para isso, né? Fazer reza no espaço ali dedicado o espaço ecumênico para rezas e para diálogo interreligioso. E ele sofreu ataque. Ele sofreu um ataque das pessoas que estavam ali. As pessoas foram com bandeiras da Palestina. Assim, ele não estava dialogando sobre Israel. Ele estava ali como rabino, como líder religioso. E foram com bandeiras da Palestina, com cartazes, e expulsaram ele dali. Ele teve que ser, né, a segurança do local teve que escoltá-lo para fora, porque ele estava sofrendo ameaça. E, assim, reiterando, né, ele não estava ali defendendo Israel, ele não estava ali falando de Israel. Ele estava ali como um líder religioso, fazendo rezas. Né? E isso depois a organização da COP emitiu uma nota dizendo que era intolerância religiosa e, obviamente, condenando. Só que eu acho que é importante dizer, não é intolerância religiosa? Mas existe na tipificação, né, do Código Penal brasileiro o crime de antissemitismo. E isso foi um crime de antissemitismo, entendeu? Porque ele sofreu aquilo porque ele era judeu. Né? Então, é muito grave. E ele estava fazendo uma coisa boa ainda, isso que é mais indignável ainda, né? E pior ainda é a instrumentalização da dor de um povo para justificar
essa brutalidade, né? E justamente essa confusão que se faz em torno de problemas políticos, né, revestidos ou travestidos de religião, de problemas religiosos, sendo que não são. Sim, não são. Se fosse isso, bom, nós somos amigos faz quanto tempo, né? Há alguns anos já. E já promovemos e desenvolvemos projetos juntos, já ficamos até 2 da madrugada conversando, tomando café. Então, essa tentativa de usar, inclusive, a dor de um povo todo para justificar o antissemitismo ou para justificar a islamofobia, né? Eu me imagino no lugar do rabino, eu como muçulmano estou rezando ali, e alguém vem com bandeira de Israel para me atacar. Dá na mesma. Exato, exato. Né? Então é horrível, né? E aí a gente tem que toda hora lidar com isso. Sim. A questão pior é essa. Sim. E vocês acreditam que os conflitos que tem em Israel, que tem no Oriente Médio, como esse de Israel e Palestina, eles acabam fazendo as pessoas pensarem mais nesses preconceitos contra os judeus, os muçulmanos? Sim. Com certeza. É por isso que até o Átila disse que o aumento da islamofobia e do antissemitismo coincidentemente foi de 2 anos, não é coincidentemente, né? Mas foi de 2 anos para cá. Depois do início da guerra na faixa de Gaza, depois do ataque do 7 de outubro, começou, né, uma onda muito maior de antissemitismo e de islamofobia, porque, infelizmente, a gente vê os grupos políticos brasileiros, a gente vive uma polarização política, e esses grupos políticos, eles adotaram o conflito Israel-Palestina para eles. Então, assim, sem se aprofundar em nada, sem saber a história dos povos, sem saber o histórico da região, basicamente adotaram. Então, a direita adotou a pauta de Israel e a esquerda adotou a pauta da Palestina. Então, o que a gente vê é um discurso muito antissemita da esquerda, principalmente, e um discurso islamofóbico da direita. Não que não exista antissemitismo na direita, existe. Historicamente, inclusive, é mais comum na direita, quando a gente pensa a história do século XX, do nazismo, etc. E não que não exista islamofobia da esquerda, também existe. Mas pior. Existe, obviamente, dos 2 lados. Mas a gente vê esse aumento, né, nesses dois últimos anos por conta dessa bandeira política que foi adotada pelos espectros do nosso bipartidarismo quase que existe no Brasil, né? E por que vocês acham que o Ocidente ele costuma simplificar tanto, né, as religiões do Oriente Médio como o judaísmo, o Islã? De novo? Olha, eu acho que é por ignorância, em primeiro lugar, porque existe uma ideia de mito civilizacional, então uma ideia também de que o Ocidente vai levar a civilização para o Oriente Médio, então o Oriente Médio é um lugar atrasado. É absurdo isso, porque o Oriente Médio é o berço da civilização. A civilização começou lá. Então, como que o Ocidente pode saber mais do que o Oriente Médio, entendeu? Mas essa ideia de que, então, o Ocidente tem que ensinar o Oriente Médio como se fazer política. Inclusive, né, eu até... O Átila citou um podcast que que eu participei do podcast dele, inclusive, né, que nós estivemos juntos. Mas eu também hoje eu sou host de um podcast da Academia Judaica, então vou fazer essa indicação, que eu entrevistei uma acadêmica de origem iraniana, que é a Galit Dardashti. Tá? Depois eu passo o link para vocês colocam na descrição. Tá? Que ela é uma antropóloga. E ela tem origem iraniana, mas morou em Israel há muito tempo e hoje ela mora nos Estados Unidos. E nesse podcast, eu discuti com ela sobre esse lugar, por exemplo, de Israel. Porque Israel está no Oriente Médio. É um país do Oriente Médio, tem uma população majoritariamente de origem do Oriente Médio, sejam eles árabes, que hoje são 25% da população de Israel, sejam judeus de origem do Oriente Médio, né? Judeus árabes, podemos dizer assim. Judeus Mizraim. Judeus Mizraim, exatamente, que são a grande maioria dos judeus de Israel, né? Uma minoria que é judeu Ashkenazim, que é judeu da Europa. Então, eu perguntei para ela por que ainda há inclusive no próprio campo político israelense, uma disputa para querer colocar Israel como país ocidental. Sendo que não é. Você vê a culinária, você vê a música, você vê... A cultura como um todo é uma cultura do Oriente Médio. É muito mais próxima dos países ali da região, né, do que do Ocidente, do que dos Estados Unidos, que seja, ou, né, da Europa Ocidental.
E ela falou que existe, né? Ela explicou muito bem, ela usou um termo que eu gostei muito, que existe uma normatividade ashkenazi, né? Então, o que é o padrão, entre aspas, tanto na prática judaica, né, quando a gente fala das tradições judaicas, do que é visto como melhor, mais civilizado, é a prática ashkenazi, que é a prática europeia. Só que, né, hoje a gente vê o que faz mais sucesso em termos de música, o que mais faz sucesso em termos de culinária é a culinária Mizrahi, é a culinária do Oriente Médio, né? A música do Oriente Médio. Então, fica nessa dicotomia. Então, quando a gente vê na representação política, por exemplo, sim, hoje os Mizraim têm mais representação dentro do parlamento, só que nunca teve um primeiro-ministro Mizrahi ou uma primeira-ministra Mizrahi. Sempre foram Ashkenazi. Então, ainda tem essa dificuldade deles atingirem essa posição de poder. E eu acho que tem muito a ver com esse preconceito que o Ocidente tem em relação ao Oriente Médio, de uma maneira geral. E quem fala disso muito bem é um palestino, que é Eduardo Said. Né? Eduardo Said, no livro Orientalismo, é o que melhor fala sobre isso. Né? E eu acho que ele descreve muito bem a situação no Oriente Médio todo, incluindo Israel. E também considerar que Jesus nasceu no Oriente Médio e o Oriente Médio é traduzido, tratado desse jeito por ditos cristãos. Sim. Dessa forma. Existe o dado do colonialismo, sobretudo. Né? O pensamento de que o colonialismo ocidental, e quando eu falo Ocidente, eu falo mais da Europa e mais tarde norte-americana, África, América do Sul não é necessariamente uma cultura tão ocidental. Você tratar de aquilo que não é europeu é muito atrasado. Por exemplo, isso a gente vê como um dado muito importante na hora da escravidão, na hora de toda a colonização africana, de tratar o outro com subalternidade, né? O lugar da subalternidade, né? De tratá-lo como, né, algo inferior, alguém inferior, ou algo inferior mesmo, né? Por muito tempo tratados como objetos mesmo, os seres humanos. Então, sobretudo é isso. E, além disso, quando a gente fala do conceito de religião em si, o conceito de religião também é uma produção colonialista que não corresponde nem ao próprio cristianismo. Quando você analisa a questão de religare ou reelegere ou qualquer outra definição etimológica de Agostinho de Hipona, que tratam da religião sempre como uma reconexão, reeleição, né, releitura, que não é necessariamente nem o próprio caso do cristianismo. Você não trata do cristianismo só como uma doutrina de fé e culto, que é a definição da religião. O cristianismo tem suas normas sobre a vida cotidiana dos seus seguidores. O Islã tem normas sobre a vida cotidiana dos seus muçulmanos, dos seus fiéis. O judaísmo da mesma forma, o hinduísmo da mesma forma. Então, é simplificado até na própria questão, né, do conceito de religião, quando você olha. Toda uma herança intelectual, religiosa, tradicional é reduzida a um conceito que é pré-cristão, inclusive. A primeira definição da palavra religio vem do Cícero, de 200 anos antes de Cristo, que ele definia exatamente como culto aos deuses romanos, ou culto ao pater family. Né? Então você tem essa redução de todo tipo de valor africano, ameríndio, oriental e asiático, justamente para poder simplificar, porque o ocidental teve que simplificar para entender melhor a complexidade que tem ali, né? A Karina falou das ramificações internas, né? A gente sempre escuta os nossos amigos judeus falarem se tem dois judeus nunca são 3 ideias. Né? Sim. Eu falo que quando tem 2 muçulmanos são 1000 ideias diferentes, Sim. né? Então a gente tem essas complexidades reduzidas muito fortemente. Eu estava lendo hoje um artigo de 2019, inclusive, The Long Arc of Islamophobia, que inclusive trouxe uma visão que eu nunca tinha percebido, de que quando se fala muçulmano, de onde a gente lembra? Qual é o povo que a gente lembra?
Árabe. Do árabe. Uhum. Mas tem africanos muçulmanos, Sim. turcos. O povo com maior população muçulmana do mundo é a Indonésia, não tem nada de árabe. Indonésia? Sim. Tem o Irã também, né? O Irã, Os né? persas. Uhum. Então, o autor, ele inclusive fala, né, o Alejandro Escalante, ele fala que se exclui totalmente a complexidade do Islã, até em termos de nações que aderem a essa religião, para você ter ideia. Sim. Então, é mais essa questão de, como a Karina já antecipou, do orientalismo, de colocar o outro como algo inferior. E até pouco tempo atrás, as ciências sociais estudaram essas religiões, essas tradições, esses povos, seja a sociologia, seja a antropologia, seja a ciência da religião, com um olhar de inferioridade ali, né? É claro que os meus colegas de ciência da religião, eles vão falar para mim, não, mas o princípio da ciência da religião não é julgar, é colocar no pé de igualdade, mas o ponto de partida, inclusive da ciência da religião, que estuda as religiões objetivamente, é tentar entender o seu inferior. Justamente é isso. Começa com tradução de textos para poder entender os colonizados. Deixa eu pegar esse gancho aí dentro do mundo muçulmano, né? Como é ser curdo dentro desse mundo que é tão amplo, né? A gente usa uma palavra, uma frase um pouco triste, é ser o órfão de toda uma comunidade de 2 bilhões de pessoas, né? Porque os curdos são o maior povo sem próprio Estado, né? Sem o próprio país. E é o povo que nunca foi apoiado por ninguém, né? Nunca foi apoiado por ninguém. Não pelos árabes, não pelos persas, não pelos turcos, não pelos americanos. Para as forças ocidentais, potências ocidentais, os curdos sempre foram tipo uma válvula de escape. Eles estavam precisando de alguma força ali no Oriente, então os curdos são a forma de resolver essas questões. O maior aliado dos Estados Unidos na OTAN, no Oriente Médio, é a Turquia, que é o segundo maior exército da OTAN, né? Mas quando os Estados Unidos têm alguma divergência com a Turquia, quem é que eles põem na frente? Os curdos, né? Da mesma forma, na luta contra o ISIS, os curdos montaram à frente, levaram à frente todo o trabalho e, inclusive, conseguiram expelir o ISIS do norte da Síria, né? Então, ser curdo nesse mundo muçulmano muito diversificado em primeiro lugar, ser mais uma das nações que fazem parte do grupo, né, da comunidade muçulmana, como eu falei, quase 2 bilhões de pessoas, mas, ao mesmo tempo, não ter esse lugar de pertencimento tão fortemente. Porque nunca se apoiado. Recentemente, inclusive, houve, né, em 2017, quase 10 anos já, 8 anos, houve o referendo no norte do Iraque pela independência da região autônoma do Kurdistão, que não foi reconhecido por ninguém. Até aqueles que se diziam apoiadores dos curdos não fizeram isso, né? Não reconheceram esse referendo que, por 93%, aprovou a independência. E aí, quando eu digo 93%, não eram só curdos, árabes da região, os turcomenos da região também votaram, sim, pela independência do Kurdistão. Então, é um lugar de pertencimento onde você não pertence tanto, infelizmente. E os curdos também são diversificados, porque nós temos os Yazidis, que é uma religião antiga, né, dos nossos antepassados. Inclusive, eu descobri recentemente que ainda entre os curdos a questão de clã, de tribos, ainda é muito forte. E o meu clã, até início do século XVI, era Yazidi. Não sei em que momento e por que se converteram ao Islã, mas eles eram Yazidis até 500 anos atrás, mais ou menos. Então, nós temos os Yazidis, temos uma minoria muito pequena de cristãos, curdos cristãos também. Então, é um povo diversificado e é um povo que não tem um lugar, necessariamente, para se encaixar ali. E vocês acreditam que a religião controla a política do Oriente Médio?
Bem Esse na hora de beber água. esse é um tema polêmico, espinhoso. Sim, com certeza. Acho que com certeza. Não tem como. Não tem como. O que eu acho, eu acho que o Átila até já citou brevemente no começo, é que eu acho que os conflitos não são determinados pela religião. Né? Eu acho que assim, os conflitos, por exemplo, o conflito Israel-Palestina, ele não acontece por conta da religião. Né? Ele não surgiu por conta da religião. Ele é um conflito territorial e nacional. Mas ele não é um conflito religioso. Não é porque muçulmanos e judeus se odeiam. Isso não é verdade. Mas a religião, hoje, ela é muito instrumentalizada pela política. Isso a gente vê em muitos países do Oriente Médio. E ela é deturpada também para o uso político. Então, vou citar o caso de Israel. Acho que aí o Átila vai poder falar muito melhor do caso da Turquia. Em Israel, hoje, a gente tem o governo mais à direita da história de Israel. Isso que eu sempre gosto de dizer, que Israel é um país que foi governado 30 anos pela esquerda. Uma esquerda laica e socialista. E hoje tem uma extrema-direita religiosa e ortodoxa. Os partidos ortodoxos judaicos sempre existiram na política israelense, mas eles não eram o governo, vamos dizer assim, né? Eles não eram o mainstream da política. Eles tinham lá sua representação, tinham o seu nicho, que as pessoas votavam neles, e eles lutavam pelas pautas que favoreciam os grupos que eles representam. Então, tem dois partidos, principalmente, o Shas, que representa os ultra-ortodoxos de origem Mizrahi, e tem o Yadut HaTorá, que representa os ultra-ortodoxos Ashkenazi. Então, eles representam seus grupos e tudo bem. Além desses partidos, você vai ter os dois partidos de extrema-direita, que aí são religiosos e são extremistas. Então, são anti-árabes, são anti-mulheres, são anti os judeus que não são ortodoxos, são anti-LGBTs. Então, assim, basicamente, eles têm uma visão de nação ideal e querem que aquela nação se consolide. E eles instrumentalizam o judaísmo à visão deles. Então, para eles determinam quem é judeu, quem não é judeu, quem é bom o suficiente para ter cidadania israelense, quem não é bom o suficiente, né? Vale até isso? Vale até isso? Sim, até isso. Porque, por exemplo, eles têm um projeto para mudar a lei do retorno. Em Israel existe uma lei que permite a imigração para Israel de quem é judeu. E o que essa lei determina, né? Quem é judeu para essa lei? Se você tem um dos avós judeu, porque é a mesma lei que existia no Holocausto, pelos nazistas. Se você tinha um dos avós judeu, você era mandado para os campos de concentração. Então, o Estado de Israel adotou a mesma lei para fornecer cidadania. Obviamente, se você é convertido também depois de um ano da conversão em uma linha reconhecida pelo Rabinato Central de Israel. Então, é basicamente isso. Só que isso não é essa como definição, não é a mesma definição da Torá. Então, a Torá define que quem na verdade, não é bem a Torá, né? O Tanar, os escritos posteriores, porque não está escrito isso na Torá especificamente, mas a Alahá, a lei judaica, determina que quem é judeu é quem é convertido pela ortodoxia judaica ou quem é filho de mãe judia. Então, você tem que ter nascido de um ventre judeu. E esses grupos extremistas querem mudar a lei do retorno para que só esses grupos tenham acesso à cidadania israelense. Então, se você é filho de pai judeu e não de mãe judia, você não vai poder ter. Nossa. Então, assim, não foi aprovado ainda, mas é o que esses grupos querem, porque eles são extremistas. Então, assim, aí, por exemplo, eles querem toda a regra, por exemplo, de casamento, de enterro, de divórcio, do serviço militar, tudo eles querem determinar a partir da visão deles de judaísmo. Gente, que absurdo. Então, tipo assim, se eu quiser ser, você não pode ser. Não pode. Exatamente. Então, é muito complicado. Assim, é muito complicado porque exclui uma parcela imensa da sociedade que, para eles, não vai ser... não vão ser judeus. Em um Estado que é um Estado para os judeus. Não é um Estado religiosamente... É difícil entender, mas, assim, não é religiosamente judaico, mas é um Estado para o povo judeu. Então, eles querem determinar isso. Então... E com isso, eles, por exemplo, justificam a expansão de assentamentos na Cisjordânia, porque para eles têm uma visão maximalista territorial. Então, é a grande Israel bíblica. Não é só Israel que existe hoje. É Israel dos dois lados do Rio Jordão. Então, eles usam a religião para justificar medidas políticas. Religião é cultura ou cultura é religião? Como que vocês diversificam esses dois elementos? Só para responder a pergunta anterior antes, no caso dos povos muçulmanos também não é muito diferente. Hoje nós vemos... Por que no Ocidente se tem a percepção muito errônea de que
os muçulmanos, onde quer que eles estejam, eles vão querer impor a lei de Sharia. A gente está tirando sarro disso agora com a eleição de Zohran Mamdani lá na Nova York, que é a lei de Shakira. Por que existe essa percepção muito errônea, né? Muito errônea, até porque Sharia não é um conjunto de leis. Não somente. Tem seus princípios políticos, é 5% de toda a Sharia. Mas por que tem essa percepção? Porque justamente alguns grupos que surgem ali no meio dos muçulmanos, assim como esses que tem no meio dos judeus, trazem a ideia de que não, nós vamos governar de acordo com o Alcorão. E certa vez eu até falei, tá bom, vamos governar de acordo com o Alcorão. Vamos cortar a mão do ladrão? Primeiro que vai ter a mão cortada é o presidente da Turquia. Tá? Então, é um absurdo, né? A instrumentalização da religião até não tem nem limites, né? Você vê a pessoa começa a perder os votos, o que ela faz? Aqui como que fazia? Vai para a igreja. Na Turquia vai para a mesquita. Ou em outros lugares. Uma percepção muito diferente, muito errônea também sobre, por exemplo, uma suposta teocracia islâmica. Não existe teocracia no Islã, porque você não tem uma classe clerical dentro do Islã, não tem essa classificação, pelo menos no Islã sunita, você não tem essa classificação de vai ter uma classe de clérigos, os sheiks seriam esses clérigos, e eles vão coroar o sultão. Não existe isso, né? Então você tem toda essa má percepção, primeiro por má fé, mas segundo também por causa desses grupos que fazem uso da religião, instrumentalizam a religião pelos interesses políticos, e não somente os grupos políticos, né, os grupos extremistas até. O último caso foi o exemplo do ISIS, né? Mas existem muitos outros grupos que ainda têm a mesma ideologia. O Talibã é um desses grupos, por exemplo, né? Que acha que proibir as mulheres de estudar é o princípio da religião, enquanto que a religião faz o quê? Ordena que todo muçulmano e muçulmana estude. Então, e aí não só instrumentaliza a religião, deturpa um ponto de ir contra a própria religião, né? Eu fico pensando se Deus, olhando lá onde está, aqui onde Ele está com a gente, mas eu não revelei nada disso. Né? Eu acho que Estão Deus... inventando coisas que eu nem... Então, porque é justamente isso. Pega um trecho do Alcorão, uma palavra, 2, 3 palavras de todo um versículo, por exemplo, ou de um conjunto de versículos que não pode tirar só um daqueles. Você tem que ler naquele conjunto mesmo para poder entender bem o contexto. Tira só um versículo, fala, não, o Alcorão falou isso. Quando, por exemplo, em 2013 houve as investigações de corrupção na Turquia, no final de 2013, e quem estava envolvido eram 4 ministros do Erdogan, os filhos deles e o filho do Erdogan, curiosamente, ele não estaria envolvido. Sabe qual foi a desculpa que eles falaram? Não, mas 1/5 dos ganhos é dos governantes. E se baseou no Alcorão, porque tem no Alcorão isso. Só que 1/5 dos ganhos que eles falaram eram ganhos de guerra. E quando você olha na prática do profeta Muhammad, ele morreu pobre. Ele era líder de um estado, mas morreu pobre. O escudo dele estava sob retenção de um judeu, porque ele estava devendo a esse judeu. Ele estava devendo a esse judeu. Então, ele também não pegou esse 1/5 dos ganhos para se beneficiar. Como assim o cara que hoje lidera um país laico, Turquia é um país laico, por exemplo, se diz ter o direito de pegar 1/5 das coisas, né, 20% das coisas. Então, esse uso da religião não é uma... assim, a religião, não é que a religião influencia, a religião é influenciada por causa disso. E aí, pegando o gancho no Peter Berger, quando você usa a religião, você usa o quê? Você usa as ordens que vêm lá de cima. E a ordem que vem lá de cima, você faz o quê? Faz o povo tremer. Né? E ainda mais você vê um governante que está ali rezando. Por quê? Por muito tempo você viu o governante que estava proibindo a reza.
fechando a mesquita, fechando sinagoga, fechando igreja. Aí você vê ele rezando, ele está do lado dos cheques, está recitando o Alcorão, está ali fazendo reinauguração de uma igreja histórica que foi restaurada. O que você faz? Eu voto nele. A gente tem um caso até mesmo aqui em Sorocaba, né? Pois é. Então- Não, isso aí, não vamos entrar na política. Mas assim, pra gente ver como que isso, tipo, é no mundo inteiro, né? Tipo, mistura Então, muito essa coisa de religião e política. A gente começou a avaliar, nós, cientistas sociais, começamos a avaliar e a estudar mais profundamente a relação entre política e religião como se fosse um fenômeno novo. Na verdade, é um fenômeno que existiu na história toda. Sim. A gente começou a perceber primeiro essa relação quando fizemos o contrário, né? A humanidade fez o contrário, principalmente na Europa, com a laicidade, com a secularização. Não, peraí, a religião interferia nisso tudo, né? O padre era um servidor público, estava ali nas repartições e tudo mais. Você tinha os tribunais de inquisição e tudo, né? A igreja tinha os seus tribunais separados. Quando a gente tira tudo isso, a gente começa a perceber. É igual você que tira o peixe da água, começa a sentir falta da água. É a mesma coisa. Só que nós começamos a estudar a relação entre religião e política muito recentemente também. Sim. Enfim, vamos para as perguntas. É Senão eu bom, vou entrar na religião é cultura ou cultura é religião? Dá pra separar esses dois elementos? Eu imagino que no judaísmo e no Islã, não. Sim, é tudo, né? Eu não sei se eu estou errada na interpretação sobre o Islã, mas é tudo. A cultura e a religião estão juntos. O Clifford Geertz vai dizer que cultura e religião elas têm uma relação muito intrínseca, uma relação muito próxima, né? Quase colada uma na outra. Mas a diferença entre religião e cultura é que a religião ela traz valores existenciais, enquanto a cultura ela traz valores humanos, combinados entre os seres humanos, né? Nós estamos aqui num grupo de pessoas, vamos conviver aqui nessa sala, e como que a gente vai fazer? Quais serão as regras da nossa convivência? Isso vai formando a cultura, enquanto que a religião traz as regras lá de cima para nós. Então, o motivo da existência de vocês é essa, o motivo da convivência de vocês é essa, vocês têm que, né, conviver de tal jeito. Então, a religião traz essas explicações. No que diz respeito, principalmente do ponto de vista islâmico, não digo como um ponto teológico, tá, gente? Do ponto de vista islâmico, a religião e cultura elas não são necessariamente a mesma coisa. Por quê? Sim, o Islã surge na Arábia, a atual Arábia Saudita, no início do século VII da Era Comum. Só que quando se expande, não é a cultura árabe que se impõe naqueles povos, né? O Islã tem uma abertura de reinterpretar ensinamentos da religião de acordo com os valores locais também, desde que esses valores locais e culturais não vão na contramão da própria religião, dos ensinamentos da religião, a contar do princípio de unicidade de Deus, né? Nada que vá na contramão disso é permitido. Então, por exemplo, se você for olhar no Irã, se você for olhar entre os curdos, as tradições às vezes são muito mais culturais do que religiosas necessariamente. Muitos dos ensinamentos são mais religiosos, mais culturais do que religiosos necessariamente. Você tem a base da religião ali, as orações, o jejum, a caridade, etc. Mas muitos outros ensinamentos vêm a partir da cultura também. Ou na África, se você for olhar, tem todo um jeito africano de praticar o Islã, né? Enquanto, por exemplo, para o árabe é uma roupa branca e tudo mais, você vê o africano com toda aquela roupa dele, né, colorida, um pouco mais robusta. Aí, se você vai para o Irã, é um jeito mais persa de ser muçulmano. Se você vai para a Indonésia, que eu citei, é uma visão totalmente diferente. Inclusive, um dos cientistas políticos, Ahmet Kuru, que é um turco, mas ele estuda muito expressamente a Indonésia, ele vê a Indonésia como um exemplo da conciliação entre Islã e democracia. Por quê? Na Indonésia você tem 3 grupos
três grupos islâmicos muito grandes, que elegem os seus líderes, por meio do voto popular mesmo, e apoiam a eleição dos governos, né? Apoiam a alternância de poder e asseguram isso dentro da sociedade indonésia. Então, cada povo acaba assumindo o Islã a partir dos pontos que têm a ver com sua vivência, mas também conseguem agregar ao Islã algumas coisas que não estão ali. Então, por exemplo, se para um turco na Turquia comer carne de cavalo é uma coisa nojenta, talvez, você também fez careta. Se você vai para Cazaquistão e Quirguistão, eles criam cavalo unicamente para comer. Nossa. E eu já vi briga entre turco e cazaque de como assim você come cavalo? Ele fala, mas é a carne mais gostosa do mundo. A religião permite, na minha região, não tem nenhuma proibição quanto à religião. E realmente, na religião, você não tem proibição disso. A carne proibida é o porco, né? No judaísmo não pode E comer os cavalo, crustáceos? não. No judaísmo não. Não pode, porque não tem que ruminar e tem pata fendida. Tem muitas religiões, né, que tem essa de comida. Minha família mesmo, ela é adventista. Então, é uma questão de... Desde quando eu nasci, tipo, aquela questão de comer carne de porco, animais marinhos que não tem escama e barbatana Isso, e tal. Sim. Mas também por toda a questão de você ser saudável, né? A questão de seu corpo ser templo do Espírito Santo. Então, assim, cada religião tem um as porquê, né? As dietas é outra parte. Quanto ao cumprimento, por exemplo, do hijab. Você vai para a Turquia, Síria, Egito, Líbano, é somente o véu que cobre a cabeça. O rosto fica aberto. Vocês já conheceram, né, as turcas? Sim, sim. Agora, se você vai para Afeganistão, é outro jeito de cobrir, que é a burca, ou o niqab. Por quê? É um valor cultural do país. E também da posição região. política, né? E também questão política. No caso do Talibã. Se você vai para o Irã, por exemplo, diferente de outros países, as mulheres conseguem deixar o véu nessa altura da cabeça, ou seja, uma parte do cabelo aparece. Então, cada povo, de acordo com seus valores, interpreta e reinterpreta, adapta os ensinamentos. Sim. Não, eu acho que até só queria complementar, que eu acho que eu fui muito direta na minha resposta inicial. Eu acho que ela tem razão em tudo disso, porque no judaísmo tem diferença. Eu estava falando dos Ashkenazim, dos Sefaradim, dos Mizraim, dos etíopes. Você tem muita diferença cultural, é claro, na forma como até a gente faz as práticas religiosas. Eu dou aula Até a mesa do Pessah é diferente. Isso que eu ia falar. Nossa, você tirou da minha boca, eu ia falar isso agora. Que é algo que eu sou muito revoltada nisso, porque assim, eu sou de origem misturada, né? Tem muito comum isso também. Eu tenho origem Ashkenazi, eu tenho origem Sefaradi. Sefaradi é Península Ibérica e Norte da África. E assim, no Pessah, que é a Páscoa judaica, você não pode comer hametz. Hametz é tudo que é fermentado, é tudo que é de trigo. Então, assim, uns dias antes, uma semana antes, depende, né, da casa, você vai lá e você limpa tudo de hametz da sua casa e você tira tudo que é trigo, tudo que é fermentado. Você não pode tomar cerveja, você não vai poder, né, comer nada de pão. Então, assim, você tem que tirar tudo. Então, você tem que... Aí depende, né? Isso é uma coisa cultural. É low carb. Então, essa é uma diferença, por exemplo, do Ashkenazi pro Sefaradi. O Ashkenazi, ele vai limpar tudo, vai jogar tudo fora, vai fazer aquela limpeza da casa e tal. O Sefaradi, por exemplo, assim, eu tenho mais hábito do Sefaradi. Eu junto tudo e deixo no armário fechado, entendeu? Não vou jogar fora nada. Não vou jogar fora, desculpa, assim, né? Foi caro, né? Depois eu como. Até porque a Karina é a demonstração de que aquela teoria conspiracionista e antissemita de que todo judeu é rico, ela é totalmente contra aquela Não, sou contra. O contrário, não é contra só. É o contrário. Não, eu sou pobre e tenho que juntar tudo e deixar guardado. Então eu deixo guardado. E uma coisa, o Sefaradi, por conta de uma questão histórica e uma questão geográfica, os Sefaradim comem arroz no Pessah. E os Ashkenazi não comem. Então você vai falar assim, arroz. Arroz não é fermentado. Então você pode comer arroz, pode comer milho. Né? Qual que é o problema de você comer? São grãos que não são fermentados. Sim. Isso acontece. Na Europa, quando os Ashkenazi que são da Europa, né, Europa Central,
O arroz, às vezes, você tinha, sei lá, vinha um vento e tal, vinha o trigo junto do arroz. Eles não tinham ali uma certeza que o arroz estava limpo, que não tinha nada ali de trigo no arroz. Então, eles não comiam arroz. É vetado. Então, você sabe uma pessoa hoje que acha que nasceu sefaradi, se ela come arroz em Pessah ou não. E eu dou aula numa escola judaica Então, eu aqui... sempre fui nos peças de Ashkenazi. Não tinha arroz, né? Então, eu fico revoltada. E aí, o que acontece? Na escola, eu dou aula numa escola judaica e em Pessah, eles não servem arroz. E eu tenho uma raiva. Ai, Eu que fico vontade assim, de comer um arroz. não, assim, eu fico revoltada porque não tem... Hoje em dia, em 2025, no Brasil, não tem explicação pra não comer arroz, entendeu? Sim, Porque não tem trigo ali, não tem nada de hametz. Pode comer, tá tranquilo. Mas é questão cultural. Virou uma cultura. Né? Entendeu? Para os ashkenazi, é errado comer arroz. A pessoa ela se sente mal se ela come arroz. Então, é isso. Então, obviamente, tem essas diferenças, E né? acho que, creio que nos Mizraim também tem uma outra tradição. Sim, outra tradição, outras rezas, outra forma de cantar e tudo mais, né? E é curioso, porque, apesar... Tem muita gente como eu, misturada. Mas os que são sefaradi mesmo, né? O que a gente no Brasil chama só sefaradi. Né? Sefaradi mesmo, que não tem mistura, nada. O pessoal que acha que nazi xinga. O pessoal fala que são meio arrogantes. O pessoal é arrogante, que é meio afastado, sabe? Para você ter ideia, eu vou para as sinagogas aqui também. Trabalho com diálogo interreligioso, então faz parte da minha convivência. Não é só trabalho, mas convivência como amigo, como irmão. Vou para Kabbalat Shabbat, vou para Pesach, como falei. E fui para uma sinagoga na Costa Rica. E, diferente do que eu estava acostumado, não tinha microfone. Não tinha alto-falante. Só no era gogó ortodoxa, mesmo. então, né? Por isso. Porque não pode ter nada de trabalho na sexta-feira. Então, você via todo um trabalho de acústica feita na sinagoga para que, sem microfone, eles pudessem se comunicar. No Shabbat. Nossa, até isso. Tem isso. E no Brasil, que geralmente se entende errado sobre o judaísmo e sobre o islã? Ai, sobre o judaísmo, a Ashla já falou várias coisas. Primeiro, achar que os judeus controlam a mídia, controlam todas as empresas. Aí o pessoal adora citar Silvio Santos, Luciano Huck, né? Assim, uma quantidade de judeus ricos que tem de árabes ricos, né? Assim, ou tem de cristãos ricos. Sim, assim, é normal, não tem uma conspiração judaica, que são, inclusive, uma base do antissemitismo clássico, lá desde o século XVIII, XIX, dos protocolos sábios de Sião. Então, a ideia... Então, assim, são vários mitos antissemitas clássicos. Então, a ideia de que os judeus controlam o capital. Os judeus já foram acusados de comunistas e de controlarem, né, o capitalismo. Então, é tudo ao mesmo tempo. A ideia de que os judeus mataram Jesus. Então, por exemplo, a ideia, por exemplo, de malhar o Judas vem da ideia de judeus. Sim, assim, o nome era Judas, mas vem muito atrelado. O Judas era judeu. Sim, Jesus também era judeu. Todo mundo ali era judeu. Maria. Entendeu? Maria também era judia, né? Que é Miriam, o nome original. Todo mundo ali era judeu. Então, não tem muito isso, assim. Mas é a ideia de que... E aí, aquela história, né? Que Judas traiu Jesus por 10 moedas de ouro. E, como que os judeus são sovinas, os judeus são mãos de vaca, né? Só pensam em dinheiro, porque os judeus, que são aqueles que emprestam dinheiro, que são agiotas... Sempre foi essa ideia também, ao longo do tempo, porque os judeus são os banqueiros que controlam... Até em Harry Potter, você sabia disso? Que lá os duendes lá de Gringotts são alegorias a judeus. Sério? O nariz, tudo, a cara. É sério, não tô tudo zoando. culpa dos judeus. É tudo culpa dos judeus. Então... Aquela encenação de desenhos animais, desenhos animados de bruxa, por exemplo, alegoria judeu. Nariz grande e tudo mais. Porque na época lá das bruxas de Salem e tal, tinha várias judias que foram mortas, inclusive, porque foram acusadas de bruxaria. Sim. Então, assim, eu acho que o que mais entendem errado do judaísmo é isso. Primeiro, atrelarem a uma conspiração judaica, de que os judeus estão sempre envolvidos em tudo, sempre tudo por trás tem um judeu, né? Então, tudo tem uma conspiração. E agora a questão, né, mais recente, a questão de Israel, né? Que tudo também tem um envolvimento do sionismo, então eles trocam um judeu por sionista, então tudo, o que é o sionista, né? E não sabem nem direito o que é sionismo, aí você tenta explicar também, não, mas é colonialismo, querem matar as pessoas. Então, assim, eu acho que é isso que entendem errado, ninguém quer dialogar com o judeu, você já fala que você é judeu, a pessoa já fica assim, né? Tipo... lá vem, né? Então, assim, vai defender Israel ou vai falar alguma coisa, ou a pessoa é muito rica, né? Então, não é bem assim. Existem judeus também pobres, né? Vide eu aqui. Então, tem judeus de tudo quanto é tipo, né? Isso no 2004? Hã?
Seu carro é Celta 2004. Celta 2004. Então, assim, meu Celtinha. Então, assim... Explanou. É assim, gente, tem de tudo, né? Judeus, assim, como qualquer outro grupo religioso, étnico, tem de tudo. Tem gente pobre, tem gente rica, tem gente que é empresário, tem gente que né, é professor, acadêmico, tem de tudo, tá? Então, é que ao longo da história... É aquilo, os judeus, cara, assim como, né, como árabes, por exemplo, ficaram conhecidos como comerciantes, mas é porque era da região. Ali era uma região que passavam muitos povos, né, para fazer o comércio. O pior de tudo é os dois povos serem conhecidos como mão de vaca, né? Exato. Outro dia me perguntaram se É o que você entrelaçam vocês dois. Não. Outro dia me perguntaram se você é dos turcos que faz assim, tchau, tchau. São os turcos, os árabes, os judeus. Eu acho sempre engraçado, porque eu cresci no interior de São Paulo aqui, mas não aqui em Sorocaba, mais interior, né? Lá a região de Brotas e tal. E tinha, ali em Jaú tem muitos árabes, né? Tem muitos libaneses, muitos sírios. E na rua que eu morava com a minha mãe, na casa da frente tinham libaneses, né? Libaneses. E a gente morava de frente com libaneses. E se dava super bem, não tem problema. Mas era sempre assim, porque os libaneses são mão de vaca, né? Falavam pra gente. Mas nós somos judeus, né? Os judeus também são mão de vaca. Então, assim, todo mundo é mão de vaca, né? No contexto geral. Uma das desinformações muito gigantes a respeito do Islã, não estou falando só dos muçulmanos, mas do Islã de modo geral. Eu não sei nem de onde vem isso. As pessoas não abrem um livro para ler a respeito do Islã e acham que os muçulmanos negam totalmente a Jesus também. Também. Né? Sendo que no Alcorão, a única mulher que é citada por nome, com vários elogios, uma veneração gigantesca, é a Maria, mãe de Jesus. E Jesus mencionado como o segundo exemplo de Adão e o Messias. Né? Então, Jesus, se não me falha a memória, é citado 25 vezes no Alcorão. Agora eu pergunto para vocês, quantas vezes Muhammad é mencionado? 4 vezes. Só 4 vezes. Então, tipo, todo o respeito que os muçulmanos... E aí, quando eu digo para algum cristão que não, Jesus para nós não é filho de Deus. Isso tá bom. Porque o monoteísmo islâmico é muito igual ao monoteísmo judaico. Não, Deus não tem nada igual a ele. Não tem filho, ponto. Mas Jesus é um dos 5 profetas mais importantes para nós. Ele é Messias, ele vai voltar no final dos tempos. Aí a pessoa buga ali, fica congelada assim, como assim? Aí piora ainda mais quando eu mostro o capítulo que fala de Maria, que tem o nome dela, aí piora mais ainda, porque a pessoa simplesmente não conhece. Então, uma das origens da islamofobia vem também a partir disso. Né? Não estou falando nem da história do muçulmano bárbaro que vai e mata e saqueia, que não é também a realidade. Para além desse dado, e também do dado de, por muito tempo, as igrejas, a Igreja Católica, mais necessariamente, ter avaliado, por exemplo, o Islã como a heresia, a religião falsa, né? Tem esse desconhecimento de que os muçulmanos não acreditam em Jesus, enquanto que, na verdade, é um dos personagens mais importantes, né? Para os muçulmanos. Então, o maior desconhecimento que eu vejo é isso. As pessoas até, quando ouvem isso, falam assim para mim, mas vocês não acreditam como filho de Deus, aí não vale também. Eu falo, eu não reconheço ninguém como filho de Deus, vou reconhecer Jesus. Mas, enfim. Quais expressões culturais lá do Oriente Médio que vocês veem como comida, literatura, música, ajuda a entender um pouco mais a espiritualidade assim, da região de vocês, da religião de vocês? Olha, comida depende, porque é aquilo, quando você fala tem comida israelense, tem comida judaica, né? E comida judaica tem de tudo quanto é lugar, assim. Hoje você vai comer comida judaica ashkenazi, eu brinco, né? Porque meu marido é todo de origem ashkenazi, eu falo assim, é tudo branco, não tem cor. É tudo assim, é comida polonesa, não tem cor. Tudo é batata e tudo branco, mas é uma comida bem gostosa. O principal tem varenik, né? Varenik ou pierogi também, depende se é uma região mais próxima da Rússia, aí ou é da Polônia mesmo. Se é da Polônia, chama pierogi, se é mais próximo da Rússia, é varenik. Que é tipo uma massa, parece um capelete, mais ou menos, ou um ravioli, recheado de batata com cebola.
é uma delícia. Eu adoro e o Sidney, que é meu marido, faz um que é maravilhoso. Eu sempre elogio, que é muito bom. E aí tem esse, tem, por exemplo, aí você vai mais pra área aí mais ligado a sefaradi, né? Então você come muito cuscuz marroquino, né? Com aí temperado, come muito za'atar, que é um tempero mais típico do Oriente Médio, que mistura orégano com outras especiarias. Mais pro Israel, penso assim, né? Comida. Aí vai ter o falafel, que é muito comum ali no Oriente Médio todo, não é israelense? Na região toda, Na né? região toda, não é só israelense, né? Mas se come muito lá. A gente come muito também shakshuka, que é tipo... são ovos cozidos no molho. Então, até comi um turco que é parecido com isso. É muito parecido. É bem parecido. Tomate, pimentão. Com pimentão, isso. E aí come principalmente café da manhã. Mas é muito bom. Café da manhã? Café da manhã, muito bom. É porque é ovos com molho, assim. Café da manhã no Oriente Médio é o almoço do brasileiro. Porque come pepino, come entendi. tomate, come um monte de coisa, salada mesmo no café da manhã. Então é muito bom. A mesa fica cheia. Tem as burecas, que são muito bons, que turco também tem um bem parecido com bureca. Muito bom, que aí tem bureca recheada de tudo. Que é tipo uma massa, assim, meio folhada. Que tem recheado de batata, tem recheado de queijo. Aí, em geral, meio vegetariano. Aí, pra comer comida... Aí tem um shawarma, né? Shawarma é muito comum. Aí, shawarma de carne, de frango, de cordeiro, né? Tem de tudo, quanto é tipo. Ficando com fome. Então, assim, tem... Aí é muita comida, tem muita coisa, né? Um dos alimentos que me recorda, somente, não que seja uma coisa sagrada, mas me recorda muito da minha conexão com a religião, com a minha espiritualidade, é a tâmara. Que é uma fruta... É muito comum também. Né? O morango é uma delícia. A tâmara, principalmente no Ramadã, para os muçulmanos, é uma coisa típica. Por quê? Com o teor de açúcar que tem, né, e fibra e tudo mais, é um alimento muito bom para você quebrar o jejum ao pôr do sol, porque aí repõe o açúcar no sangue, aí é fibra e tudo mais. Então é uma das coisas que mais me recorda. Mas aí tem um monte de outras comidas que faz tempo que eu não como, por isso eu não vou falar para não chorar. Mas eu posso citar, por exemplo, das comidas típicas, que são comidas típicas de cada país, né? E a Turquia fica ali no meio. Então tem comida armênia, tem comida curda, persa, árabe, grega, que vai ali e se encontra naquele território, né? Então você tem o baklava, por exemplo, que é um doce muito bom, um doce folhado, né? Tem Israel também. Né? Que você pode fazer tanto com recheio de nozes quanto de pistache. Aí você tem comidas mais de beliscar, assim, né? O pidê, o shawarma, para nós não é uma comida, é belisca mesmo. Beliscar mesmo? Olha. Comida em casa. Mas você tem vários tipos de kebabs que se fazem, aí, principalmente se é cordeiro é outra história, enfim. São muitas coisas. Aí são mais valores realmente assim gastronômicos para nós, né? Eu não cresci avaliando qual é a comida mais típica, até porque eu nunca fiz escolha entre comidas, né? Como é uma região realmente rica em gastronomia, você não consegue escolher, você come o que vem. Sim. E para finalizar, vocês acreditam que iniciativas como o Geomo, como o Oriente, eles ajudam a perspectiva das pessoas mesmo a mudar, da religião, do Oriente Médio? Eu acredito que sim. Eu acho que muito do preconceito ele advém da ignorância. Então, as pessoas têm que estar abertas a ouvir, né? E o problema é que, hoje em dia, quando a gente falou do aumento do antissemitismo, aumento da islamofobia, as pessoas já vêm com uma visão pré-concebida e elas não querem se abrir, elas não querem ouvir o diferente. Então, essa é a maior dificuldade que eu enfrento, né? Eu até comecei aqui fora das câmeras, né? Comentar, né, que eu sou professora aqui na Uniso, já vou para o meu 4º ano dando aula aqui. E, assim, no curso de RI, assim, eu nunca tive nenhum problema, os alunos são todos ótimos, nunca tive nenhum problema de nenhum preconceito, nada. Mas eu já ouvi comentários de alunos de outros cursos por ideias que têm sobre mim, sem ter tido aula comigo.
sem, né, ter tido contato comigo diretamente, ou ter feito parte do Geomo, ou ter tido, né, uma disciplina comigo. Não, mas porque escutaram que eu sou judia, que eu estudo Israel, que eu fui para Israel, etc., somente depois do 7 de outubro, pronto, aí ela defende genocídio palestino. Não, isso é um absurdo. E aí já começaram a me pintar de que ela é de extrema-direita. Ela, assim... E aí eu tenho, obviamente, né, alunos maravilhosos, que, coitados, eu falo, nem precisa, não perde seu tempo, Você pode ser né? tudo menos da extrema-direita. Eu falo assim pra eles, não percam seu tempo com isso. Mas aí eu tenho os alunos que vão querer me defender, né? E falam assim... E eles me dizem, eles me relatam que o pessoal não quer ouvir. Que o pessoal não quer ouvir. O pessoal fala, não é extrema-direita e ponto. E assim, então... A minha preocupação é as pessoas não estarem abertas a esse espaço. Mas eu sei que tem pessoas que estão, sim, abertas. Então, eu acho que é importante, essencial esse tipo de iniciativa para desconstruir estereótipos, desconstruir o preconceito. Vocês falaram na abertura que eu sou assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. A gente fez uma pesquisa de opinião pública, né? Então, a gente pagou o Instituto Ideia Big Data, para fazer uma pesquisa de opinião pública com os brasileiros sobre, né, o conflito Israel-Palestina e sobre antissemitismo. E foi incrível o resultado, né? Incrível, né? Inacreditável, no sentido que as pessoas não têm conhecimento. Elas não sabem o que está acontecendo. Sim. A gente imaginou que ia dar uma polarização muito alta, que as pessoas iam ser assim, 50% é a favor de Israel, 50% a favor da Palestina, e a gente estava preocupado com isso. Mas não, o que deu foi assim, a grande maioria desconhece onde fica o Oriente Médio, desconhece a situação, desconhece o que é antissemitismo, desconhece o que é sionismo, desconhece, né, a situação como um todo. Ouviu falar na mídia, mas não tem um aprofundamento da questão. Nem parou para ler, só viu. Exatamente, passou lá no feed da rede social. Então, eu acho que, sim, a gente tendo uma iniciativa maior, acessando mais as pessoas, o preconceito tende a diminuir. E principalmente tendo em vista que essas iniciativas são de jovens para jovens. Isso. Né? Porque para a gente com mais de 40, principalmente, a mudança de ideia é muito difícil. Até porque não quer admitir que vai mudar de ideia. Né? Mas para jovens, não. Os jovens vão moldando as suas ideias, vão se transformando. E essas iniciativas que partem de vocês para a geração de vocês são essenciais, principalmente porque a gente pode dizer assim, futuramente a gente tem esperança de um mundo de uma sociedade que conhece melhor os problemas da atualidade. Realmente, como a Karina falou, muitas vezes as pessoas nem sabem onde fica Israel nem onde fica Palestina. Isso é assustador. É igual eu quando falaram para mim, você quer estudar no Brasil? A gente oferece bolsa, eu falei sim. Em que parte da Europa fica o Brasil? Aí a pessoa falou, que Europa? Falei, não, peraí. Eu abri o mapa, na minha época ainda era mapa. Eu abri o mapa, olhei, não está na Europa. Aí eu olhei um pouco mais para baixo, está na América do Sul. Então, tipo, é praticamente isso. A pessoa não sabe nem onde fica Israel, nem onde fica Palestina. Não sabe nem do que está falando, na maioria das vezes. Né? Eu vi outro dia alguém postando que Israel contribuiu com tal coisa de tecnologia e o que os palestinos fizeram. Tipo, aí eu fiquei pensando, são coisas, a gente está... São comparáveis, né? A gente está comparando isso, né? Se você for pensar, no passado, o povo que estava ali também contribuiu com o que está desenvolvendo a tecnologia de hoje, os algoritmos, a matemática. A gente está brincando muito nas redes sociais que vai se aplicar agora números arábicos lá na Nova York, né? Então, tipo, vendo que agora, né, tem essas iniciativas de jovens, para jovens principalmente, mas também para uma sociedade de modo geral, eu acredito pessoalmente que sim, as coisas vão melhorar. Claro, quando você investe no conhecimento, seja em formato de conhecimento oferecido na sala de aula e seja em formato de conhecimento audiovisual, é um investimento de longo prazo. Você não espera a transformação para amanhã, você tem que esperar para daqui a 50 anos, no mínimo. E espero que daqui a 50 anos os nossos filhos tenham um mundo melhor. E
Claro, né, aqui na Uniso a gente tem um grupo de estudos sobre o Oriente Médio, a qual a Karina é coordenadora docente, que os alunos que estudam aqui na Uniso podem participar desse grupo de estudos, entender um pouquinho mais sobre o Oriente Médio, né? Mas para as pessoas de fora ali, que não têm acesso ao Geomo, o que vocês indicariam, assim, livros, leituras? E para entender um pouquinho mais aquelas pessoas que querem realmente entender um pouco sobre o Oriente Médio, o que vocês indicam para essas pessoas que querem estudar sobre? Tá, eu já fiz a indicação do podcast, né? Que eu Sim. sou host também. O podcast chama Preciso Saber. Ele está disponível em todas as plataformas de podcast também, né? Então, ele também é um videocast, então YouTube, Spotify, todas as plataformas. Então é Preciso Saber, só procurar lá, da Academia Judaica. A Academia Judaica, em geral, ela é uma plataforma de cursos, então quem tiver interesse em estudar um pouco mais, lá, os cursos que eu dou lá são sobre Oriente Médio, né? Então, sobre geopolítica, sobre política do Oriente Médio, mas não tem só cursos disso, tá? Lá também tem curso desde fontes judaicas, para quem quiser se aprofundar mais na religião, sociedade, né? História judaica, história do povo judeu. Então, tem tudo de lá, para todos os gostos. Não é só para judeus, obviamente. Tem muitos alunos não judeus lá. Então, quem tiver interesse em saber mais. Eu acho que de livro, um livro que eu sempre tenho indicado, cada vez mais, acho que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, é um livro de um autor israelense que faleceu não tem muito tempo, que é o Amos Oz, que é um livro chamado Como Curar um Fanático. E ele é um livro muito bom, porque ele fala exatamente sobre isso, sobre esses tempos que estamos vivendo, né? Sobre como o fanatismo ele tem surgido. E ele é um livro leve, ele é um livro curto de ler. E ele é um livro que ele conta histórias, né? De enfrentamento com fanáticos, né? Então, uma vez, só não spoiler do livro, mas só para contextualizar, teve uma vez que ele foi pegar um táxi em Israel, saindo do aeroporto, e tinha lá o taxista falando um monte de barbaridades, né, de política, e ele ficou dando corda pro taxista para ver até onde ele ia, sabe? Então, assim, tá bom, mas o cara falava assim, não, tem que matar todo mundo. Tá bom, mas você mataria até quando? Você pegaria na arma? Você iria lá e mataria? Aí ele falou, não, mataria, mas você entraria na casa, tinha 3 pessoas, você mataria. E ele ia dando corda. Aí, no final, o cara falou assim, nossa, mas você é muito radical. Né? Eu que sou muito radical, não é você que está dizendo que vai matar todo mundo. Então, que às vezes o fanático é isso, ele é uma pessoa completamente às vezes ignorante, às vezes sem noção da realidade, e que nós estamos cada vez mais próximos de tempos com mais fanáticos. E como lidar com isso, de alguma forma. Então, ele traz com muito humor também, nesse livro, um tema que é tão sério, que é esse crescimento do fanatismo e da intolerância em todas as áreas, né? Religiosa, política, social. Então, esse é um livro que eu sempre recomendo. Eu sou muito fã do Amos Oz, ele tem diversos livros excelentes, mas esse eu acho que é um livro cada vez mais necessário. Bom, eu conheço uma autora que tem um livro bom, que se chama Karina Stange-Calandrin. O livro dela realmente, né, eu acho que foi sua tese de doutorado, foi. Né? O Bom Dia Líbano, né? Eu li o livro dela, não terminei, mas li boa parte, eu gostei assim. Dá para entender o que aconteceu no conflito, né, nas coisas. Mas para além das questões da atualidade, existem poucas produções, por exemplo, sobre o Islã. Nós muçulmanos ainda não temos tido essas iniciativas aqui no Brasil de uma academia islâmica, né, um pouco mais aberta e tudo mais. Para além, mas temos as plataformas mais acessíveis de uma forma mais tranquila, né, de cada centro islâmico, cada mesquita tem o seu espaço para apresentar o Islã de modo geral, né? Eu tenho tentado fazer o meu trabalho, inclusive nas redes sociais, né, através das redes sociais, para apresentar realmente, né, do que se trata quando se fala de Islã, o que é o Islã, quem são os muçulmanos, qual é a diferença entre o Islã e os muçulmanos em si. Como, por exemplo, tenho dado o índice de islamicidade que o Instituto de Índice de Islamicidade faz todo ano, em que você vê que os países de maioria islâmica são os que menos convergem com os valores islâmicos. Por isso eu sempre digo que, olha, não veja os muçulmanos, veja o que o Islã diz. Né? A prática dos muçulmanos não é necessariamente sempre em concordância com o próprio Islã. Então, né, buscar esses meios. E eu sempre, nas redes sociais, seja em outras plataformas, sempre estou assim
à disposição, principalmente eu, mas várias outras pessoas que sempre estão abertas também, para apresentar da melhor forma possível, né? Então, a academia judaica está acontecendo, eu acompanho a Karina faz tempo com os cursos dela lá, mas realmente eu acho que para nós muçulmanos poderia ser um ponto de partida também iniciar e dessa forma tentar resolver. Mas o problema é quando você começar a fazer essas coisas, começa a dizer, os muçulmanos estão começando a tomar conta de tudo. Né? Eles vão dominar a lei, com a lei de Sharia, né? Enfim. Então eu pessoalmente tenho as minhas produções acadêmicas também a respeito da religião islâmica. Eu faço questão de trabalhar a minha própria religião justamente porque é desconhecido aqui. Mas existem vários outros pesquisadores e pesquisadoras e pessoas com um alcance muito maior que eu nas redes sociais que trabalham sobre o Islã e apresentam de uma forma muito simples e compreensível, que podem ser acompanhadas também e entender as questões. Fala o seu arroba então no Instagram pro pessoal acompanhar Eu vou mandar por mensagem, aí vocês Perfeito, a gente coloca aqui embaixo. É isso aí, então, muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Átila, por terem topado participar do nosso videocast. Obrigada. Foi muito bom, eu amei conversar com vocês. O pessoal lá do Geomo deu bastante expectativa, né? Eles vieram aqui no primeiro episódio, falaram bastante sobre vocês. Então, gerou uma certa expectativa aí dessa entrevista que foi ótima, né? Então, a gente agradece muito vocês. A gente agradece o Átila que veio correndo lá direto de São Paulo. Então, é isso, gente. Muito obrigada.